O apóstolo Paulo, um dos gigantes e um dos alicerces de todo o cristianismo, na primeira carta a Timóteo, ele escreve algumas das suas preocupações orientando o seu discípulo Timóteo. Ele pede a Timóteo que preste bem atenção em outras coisas que ele já tinha dito anteriormente, mas que traga à memória novamente essas coisas e ensine corretamente o povo cristão qual o caminho que eles devem seguir para ter uma vida cristã autêntica. O apóstolo Paulo tinha uma preocupação central na transformação dos cristãos. Tinha uma vida longe de Deus, cheia de pecado, mas conhecendo Jesus, deveriam experimentar o perdão, mas também a purificação, a santificação dos seus corações, a transformação de caráter, de vida, de atitudes, de pensamentos. Deveriam seguir genuinamente os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Mas naqueles dias estava havendo muita confusão. As pessoas estavam ouvindo muitas fábulas e havia muita manipulação espiritual, como também nos dias em que nós estamos vivendo. Você sabe disso. Então o apóstolo Paulo chama aqui para uma vida cristã genuína. Um homem que sai do pecado e passa pelo perdão e a purificação do Senhor Jesus Cristo. Esse texto que nós vamos ler fala um pouco sobre isso. Eu gostaria que você acompanhasse. 1 Timóteo, capítulo 1, a partir do versículo 3. Como te roguei, quando partia para a Macedônia, que ficasses em Éfeso para advertires a alguns que não ensinassem outra doutrina, nem se ocupassem com fábulas ou com genealogias intermináveis, que antes produzem controvérsias do que o serviço de Deus através da fé. Ora, o intuito desse mandamento é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência, de uma fé não fingida. Algumas pessoas se desviaram dessas coisas e se entregaram a discursos vãos. Querem ser mestres da lei, mas não entendem nem o que dizem, nem o que com tanta confiança afirmam. Olha aí, preste atenção. Sabemos, porém, que a lei de Deus é boa se alguém dela usa legitimamente, tendo em vista que a lei não é feita para o justo, mas para os transgressores e rebeldes, os irreverentes e pecadores, os ímpios e profanos, para os parricidas, matricidas e homicidas, para os devassos, os sodomitas, os roubadores de homens, os mentirosos, os perjuros e para o que for contrário à sã doutrina, conforme o evangelho da graça do Deus bendito, o qual me foi confiado. Dou graças àquele que me fortaleceu, a Cristo Jesus, nosso Senhor, porque me considerou fiel, pondo-me no seu ministério. A mim, que outrora fui blasfemo e perseguidor e injuriador, mas alcancei misericórdia, porque o fiz ignorantemente, na incredulidade. E a graça de nosso Senhor superabundou com fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é esta palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por isso alcancei misericórdia para que em mim o principal, Cristo Jesus, mostrasse toda a sua longanimidade para exemplo dos que haviam de crer nele e receber a vida eterna. Ora, ao Rei eterno, imortal, invisível, ao único Deus, seja a honra e glória para todos sempre. Amém. O apóstolo Paulo fala então dessa sua preocupação, com os rumos que a igreja estava tomando, com o ensinamento que estava sendo pregado naqueles dias. Era um evangelho sem pregação de arrependimento, sem pregação de santidade, de purificação. E o apóstolo Paulo usa aqui o seu próprio exemplo pessoal. Ele não lança o dedo para acusar simplesmente, ele aponta o dedo para si também. Como eu também sei, da minha origem, evidentemente. Paulo diz, olha, eu sou um pecador, eu vim do pecado, eu fiz coisas terríveis no passado, é o que o apóstolo Paulo diz. Eu fiz muitos erros, cometi muitos erros, mas foi por ignorância, na época que eu não conhecia o Senhor Jesus Cristo. Eu realmente me considero como o principal dos pecadores. Eu não via só os outros como culpados, eu me considerava o principal dos pecadores. Mas a graça do Senhor Jesus Cristo me alcançou, diz o apóstolo Paulo. Me alcançou e me transformou. E ainda o Senhor me achou fiel, confiável e me colocou no ministério. Então, Paulo vem agora e adora e exalta a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, que pela sua graça fez essa obra na vida do apóstolo Paulo. A mesma obra que ele deseja fazer também na sua vida, na vida de todos nós que somos cristãos. Há uma palavra-chave aqui para todo esse texto em cima do que eu quero falar hoje. Ela se encontra no versículo 5, onde o apóstolo Paulo diz um coração
puro, uma boa consciência, uma fé não fingida. Essa palavra puro, no grego, que você sabe, uma parte do Novo Testamento foi escrito no aramaico e outra parte em grego, que era a língua que se falava no mundo naqueles dias. Essa palavra-chave, pureza, ela no grego significa cátaros ou catarós, como queiram alguns na pronúncia. E o que significa exatamente catarós? Catarós é a vida que é limpa. Paulo fala aqui de uma vida que é limpa. Nós vamos compreender, fazendo assim uma análise etimológica um pouco do significado dessa palavra catarós ou cátaros. Vamos ver o que ela significa. Ela aparece 24 vezes no Novo Testamento. Nós não vamos ter tempo de abordar texto por texto. Mas aqui vamos ficar com esse 1 Timóteo, então, capítulo 1, versículo 5. Essa palavra, ela tem vários significados. Ela significa algo que foi limpo de uma forma extraordinária. Era sujo, imperfeito, imundo, imprestável, mas foi transformado, foi purificado, foi limpo completamente. E agora adquire um novo valor e isso proporciona também uma nova conduta de relacionamento. E aqui, evidentemente, nos leva a entender aquilo que Jesus Cristo fez na nossa vida. Cátaros, ela tem um significado também de uma pessoa que é livre das suas dívidas. É um homem que pagou todas as suas contas, todos os seus impostos e não deve mais nada. Foi isso que Jesus Cristo fez por nós. Cristo pagou por nós todas as nossas dívidas, tudo aquilo que nós devíamos para Deus. O Senhor Jesus Cristo pagou e a moeda não foi dinheiro, nem ouro, nem prata, mas foi o seu precioso sangue, a sua vida derramada ali no Gólgota, a sua vida derramada naquela cruz por nós. Ele resgatou depois a sua vida ressuscitando, mas ele antes entregou a sua vida por nós. Nós somos resgatados, fomos salvos pelo Senhor Jesus Cristo com o propósito de sermos cátaros, de sermos purificados, de termos a nossa vida limpa, a nossa vida purificada pelo Senhor. Cátaros significa também alguém que está livre de toda culpa e de toda contaminação. Uma pessoa que passa a ser vista agora de forma como se fosse uma pessoa inocente, no seu corpo, na sua alma, moralmente limpo. É isso que o Senhor deseja para nós, que sejamos moralmente limpos e que a nossa mente também seja limpa, que não tenhamos na nossa mente nenhuma malícia, que não tenhamos dubiedade nos nossos valores, na nossa conduta, na nossa prática de vida cristã. Hoje eu estou falando sobre santidade, a vida que é limpa. E cátaros significa também alguém que está cerimonialmente puro. Não tinha a mínima condição de se aproximar de Deus, pela sua imundície moral, pela sua indigência moral, pela sua indigência espiritual. Mas esta vida agora foi limpa, e foi limpa por Jesus. E agora nós então podemos nos aproximar de Deus cerimonialmente, para adorá-lo, para honrá-lo, para orar a Ele, para falar com Ele diretamente. Um novo e vivo caminho nos foi aberto pelo sangue de Jesus para nos aproximarmos daquele que se assenta no trono e reina sobre todas as coisas, o nosso Deus. Cátaros significa também uma pessoa que foi transformada de uma forma milagrosa, que tem sangue puro. Aqui significa uma pessoa que, por exemplo, fosse doente, tivesse um problema, uma moléstia no sangue, tivesse um sangue ruim, um sangue contaminado, ou também no sentido genético, de ser alguém que procede de uma família de pessoas ruins, de pessoas más, e que se usava o termo para dizer essa pessoa vem de uma família ruim, ou ela tem sangue ruim, tem uma família, um passado formado por pessoas ruins, de má índole, de coração perverso, gente imoral. Mas aqui significa que cátaros, quando é empregada nesse sentido no Novo Testamento, nessas 24 aparições que aparece essa palavra no Novo Testamento, ela nos traz o significado, então, de alguém que tinha esse sangue ruim, essa procedência familiar ruim, a raça humana ruim, o que tinha de pior nós trazemos conosco, mas milagrosamente
o Senhor Jesus Cristo transformou-nos completamente. E passamos agora não apenas a ser perdoados pelo seu sangue, mas o sangue do Senhor Jesus Cristo, ele corre espiritualmente também pelas nossas veias. Ele bombeia o nosso coração e a nossa mente. E por onde ele corre, por onde ele passa, ele purifica, ele santifica. Não somos mais alguém de uma origem ruim, mas pela graça agora temos sangue nobre, sangue real, o sangue bendito do Senhor Jesus Cristo, que nos torna irmãos através do seu precioso sangue. Esse sangue que nos purifica, nos santifica e nos restaura e transforma completamente por dentro. Cátaros tem outros significados também. Tem um significado de alguém que foi inocentado de um crime, como lá em Atos capítulo 18, versículo 6 e capítulo 20 e 26. Alguém que foi inocentado de um crime, alguém que cometeu um crime, transgrediu de uma forma vergonhosa e fez um ato terrível, condenável, um ato que merece punição e castigo, um crime. Qual foi o grande crime da humanidade? Desobediência a Deus. Esse é o pecado que nós herdamos, é o pecado que vem desde Adão para cá. O homem tem essa tendência a se afastar de Deus, a desobedecer a Deus, e nós vivemos numa sociedade assim. Uma sociedade que rejeita os ensinamentos divinos, uma sociedade que rejeita a moral de Deus, uma sociedade que rejeita os valores do Senhor, uma sociedade que quer se afastar de Deus. Esse é o grande crime. A ingratidão para com seu Criador e a desobediência completa às suas orientações. Mas também aqui se refere aos pecados pessoais que nós podemos cometer quando não temos o Senhor Jesus. Aquilo que fazemos voluntariamente, as escolhas erradas que fazemos, pecaminosas. Tudo isso ofende a Deus e soa diante da justiça santa de Deus como um crime espiritual que merece punição. Assim como a sociedade pune os seus criminosos, Deus, muito antes desse conceito de justiça, Deus já tinha estabelecido a sua justiça. E a justiça divina também vem também, depois de estender a sua misericórdia, o julgamento e a punição dos culpados. Mas, através do Senhor Jesus Cristo, nós fomos transformados em inocentes e não mais em criminosos espirituais. Porque Jesus Cristo morreu no nosso lugar, Ele entregou a sua vida por nós. Ele se fez culpado sendo inocente. Ele se fez pecador, tomando o meu lugar e o seu lugar, sendo santíssimo, sendo santo, sem nunca ter pecado. Ele assumiu as nossas culpas, os nossos pecados, e morreu no nosso lugar. E Ele cumpriu a pena no nosso lugar. Ele pagou o preço no nosso lugar. Ele satisfez a justiça divina. E por conta desse gesto de amor, esse gesto maravilhoso do Senhor Jesus, esse altruísmo encantador do Senhor Jesus Cristo, nós então somos considerados e vistos por Deus como inocentes de qualquer crime. Todos os nossos pecados, a partir do momento que nós aceitamos Jesus, todos os nossos pecados para trás são perdoados completamente pelo Senhor. Isto é maravilhoso, é uma grande notícia. Tudo que fizemos errado, a partir do momento que aceitamos Jesus, é perdoado. Mas Jesus não faz só isso, Ele faz mais ainda. Ele nos purifica, Ele realiza uma obra em nós, Ele limpa a nossa vida também, Ele nos santifica de forma poderosa. Através do Espírito Santo e da ação poderosa do Filho de Deus, nós somos santificados, purificados, e a nossa vida passa a ser então uma vida cátaros, uma vida que é limpa. Ele nos capacita a viver vitoriosamente sobre as tentações e sobre o pecado. Podemos viver sim em integridade, em amor a Deus, dentro dos mandamentos de Deus, para a nossa própria felicidade e também para a alegria do nosso Criador. Sim, nós podemos viver desta forma. Jesus proporciona esse estilo de vida para nós, uma vida vitoriosa. Se você tem sido um cristão que ora está andando nos caminhos de Deus, ora está andando nos caminhos do pecado, você precisa saber desta grande notícia do Senhor Jesus, que Ele pode transformar você tão profundamente que permite com que você ande vitoriosamente, sem ficar caindo e se levantando.
Isso é maravilhoso. A palavra dele nos lava, nos regenera, mas o seu Espírito Santo faz morada no nosso coração, assume o controle do nosso eu e nos orienta em todas as nossas ações. E nós, de posse novamente do nosso livre-arbítrio, nós então passamos agora a sermos inclinados pela presença do Deus Trino no nosso coração, como ele mesmo ensina, que faria morada em nós, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Somos inclinados para o bem. Não perdemos o livre-arbítrio, mas temos a capacidade de escolher e fazer as boas escolhas sem cair no caminho do pecado. A palavra cátaros ou cátaros, como alguns preferem pronunciar, ela vem também relacionada com outras 4 palavras gregas que têm um significado bem interessante para nós entendermos o que é uma vida limpa. Ela vem também numa palavra chamada aletnos, que significa verdadeiro, genuíno, aquilo que está em contraste com o que é falsificado. Essas 2 palavras, elas estão interligadas, cátaros e aletnos. Elas estão interligadas, ou seja, uma vida que é limpa, ela não anda na falsificação. E agora aqui eu falo por aqueles que anunciam o Evangelho da graça do Senhor Jesus Cristo. Se realmente a nossa vida foi limpa pelo Senhor Jesus Cristo, nós não andamos falsificando o Evangelho, adulterando a palavra de Deus, fazendo promessas que o Senhor não nos mandou, distorcendo o significado do Evangelho. Nós não transformamos as pessoas em materialistas, não transformamos as pessoas numa forma que o Senhor não deseja que sejam transformadas, secularistas. Nós colocamos as pessoas na presença do Senhor, para que o Senhor as salve, as santifique e recebam o verdadeiro e genuíno Evangelho da graça do Senhor Jesus Cristo. Nós temos que ser comprometidos. Nós não andamos em falsificação do Evangelho. Não distorcemos a palavra de Deus. Também, cátaros ou cátaros, também está ligada a uma palavra chamada amigues ou amigés, que significa puro, sem mistura, no sentido de um livro que é puro, original, não tem nenhuma mistura nele. Isso nos chama a atenção, porque nos faz entender que nós precisamos conhecer e ensinar aquilo que é santo, que está no livro, sem mistura, sem distorção. Um livro puro, genuíno, no sentido também daquilo que não foi misturado. Também é isto. A palavra akratos ou akratos também significa aquilo que não sofreu mistura. É como se você pegasse um leite e misturasse o leite para servir para uma criança, para alimentar uma criança. Você colocasse leite e ácido sulfúrico e colocasse numa mamadeira para alimentar uma criança. É nesse sentido que a palavra nos alerta para não fazermos isso. Nós precisamos beber e dar o leite puro, a palavra pura do Evangelho da cruz do Senhor Jesus Cristo. Ela está relacionada também com a palavra akératos. É uma palavra que descreve um ouro sem liga. Não um ouro de baixo valor, misturado, mas sem liga, puro, de grande valor. Ou seja, uma vida de grande valor para o Senhor, que não tem emendas, que depois de ser purificado pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, anda em autenticidade, em retidão, com testemunho, proclamando a verdade do Evangelho da cruz do Senhor Jesus Cristo. Eu estou dizendo isso hoje à noite, porque eu quero que você saiba que o Senhor tem essa promessa para cada um de nós. Cátaros, ou cátaros, ele transforma uma vida que não merecia ser transformada em uma vida digna, bonita, útil. Ele purifica-nos de todos os pecados passados, mas purifica também a nossa natureza, santifica a nossa natureza e nos possibilita andarmos uma vida cristã vitoriosa. Esta vida cristã vitoriosa, ela não se coaduna com o pecado, com a carnalidade, com o secularismo, com o mundanismo, não se coaduna com isto.
nós devemos andar nesta novidade de vida. E devemos também testemunhar a respeito do Senhor Jesus Cristo, explicando a mensagem completa do Evangelho dessa nova vida. Você que é cristão deve fazer isto, em palavras e através do seu testemunho pessoal. Aqueles que são pregadores do Evangelho devem fazer também da mesma forma, em palavras, em fidelidade às Escrituras, à sua mente, aos seus ensinamentos. Não, aos ensinamentos do Senhor, em fidelidade aos ensinamentos do Senhor, às Sagradas Escrituras, e ter um ministério digno, um ministério que glorifique e exalte a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo e traga um ensinamento saudável para todas as pessoas, sem nenhuma mistura. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, tira tudo que é sujo, tudo que é imundo, tudo aquilo que é errado, Senhor, de mentes e corações, de quem quer que seja. Santifica, purifica, Senhor, por inteiro, consciência, Senhor, vida, corpo, alma, espírito, de cada um que crê em Ti, Senhor Jesus Cristo, e quer ter uma vida nova, quer nascer de novo, quer andar em novidade de vida, quer ser santificado, quer ser transformado pelo Senhor. Faz esta obra, Senhor, em nome de Jesus, pelos méritos do nome de Jesus, pelos méritos do sangue do Senhor Jesus Cristo, faz esta obra poderosa em cada coração, que se inquieta diante do pecado, que não se conforma em estar caindo e se levantando toda hora, e que deseja realmente viver o evangelho genuíno da graça do Senhor Jesus Cristo. Abençoa cada um dos teus filhos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. É isto, querido amigo. O Senhor Jesus Cristo vem buscar aqueles que são transformados e vem buscar também uma igreja sem mancha, sem mácula e sem ruga ou coisa semelhante. Jesus Cristo vem buscar uma igreja purificada, santificada, vidas cátaros, vidas que foram purificadas pelo Senhor. Que Deus o abençoe e te dê uma vida cristã bonita, digna de ser chamado filho de Deus. Deus o abençoe e até o próximo programa.